Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre a linha de frente do conflito na Ucrânia. Começando pelo Oblast de Sumy. Segundo relatos de oficiais ucranianos, as forças ucranianas conseguiram repelir um grupo russo de sabotagem e reconhecimento formado por 13 militares. Segundo eles, esse grupo tentou atravessar a fronteira perto de Seredina Buda, mas foi parcialmente forçado a recuar para o lado russo. Esse tipo de incursão tem sido cada vez mais frequente nessa região, o que acaba levantando a questão: Moscou está testando as defesas ucranianas em Sumy para abrir uma nova frente ou está apenas tentando desestabilizar as linhas defensivas? Bom, agora mudando para o setor de Kupiansk, temos informações sobre ofensivas russas ontem, 8 de fevereiro. O foco dessas operações foi Petropavlivka, onde os russos, especialmente a 4ª Divisão de Tanques da 1ª Guarda do Exército de Tanques pertencente ao Distrito Militar de Moscou, tentaram um ataque mecanizado de pelo menos uma companhia perto de Pechotravinev, mas acabaram falhando. As forças ucranianas teriam destruído 10 veículos blindados durante essa tentativa. Por outro lado, há relatos de avanços russos ao norte de Kupiansk. Imagens geolocalizadas publicadas ontem, sábado, indicam que as tropas russas avançaram para o oeste e nordeste de Zapadini. Além disso, segundo o analista Mashovet, elementos da 69ª Divisão de Fuzileiros Motorizados, apoiados por unidades do Corpo de Voluntários Russo, estão operando perto de Dvorikina e avançaram entre 250 e 300 metros ao sul, ao longo do rio Oskil, rumo a Kidrashivka. Isso, na verdade, pode indicar uma tentativa russa de expandir o controle na margem leste do rio e pressionar Kupiansk ainda mais. Agora, mudando para o setor de Liman, temos confirmação de avanços russos recentes. Imagens publicadas mostram que tropas russas avançaram na região do noroeste de Yampolivka e tomaram os campos a leste do assentamento. Ontem, dia 8, o mesmo analista Mashovet relatou que os russos tomaram Terni, um ponto estratégico que fica a nordeste de Liman. Esse avanço pode indicar que os russos estão buscando maior controle nessa região para continuar pressionando as defesas ucranianas ao redor de Liman. Por fim, temos informações de ataques russos contra Milohorivka e Verkhnokamiansk. Segundo o grupo de forças Cortícia da Ucrânia, os russos lançaram ofensivas nessas áreas com suporte de veículos blindados e motorizados. Durante esses confrontos, os ucranianos destruíram 5 blindados e 11 motocicletas usadas pelos russos. Um comandante ucraniano que opera na direção de Siversk disse que no inverno, quando o solo está congelado, os russos usam tanques, veículos de combate de infantaria, bugs, motocicletas e até quadriciclos para atacar. Mas quando o clima esquenta e o solo fica mais instável, eles passam a favorecer assaltos de infantaria menores, já que o terreno não suporta grandes manobras blindadas. Bom, gente, a Ucrânia enfrentou uma noite bem intensa de ataques aéreos. Segundo as Forças Armadas ucranianas, 70 drones foram abatidos de um total de 151 lançados pela Rússia na madrugada de hoje. Além dos drones derrubados diretamente, 74 não atingiram seus alvos, provavelmente devido à guerra eletrônica, ou seja, interferências que desorientam os sistemas de navegação dos drones. No momento do relatório, 2 drones ainda estavam no ar. Agora, trazendo um panorama maior, Zelensky revelou números bem impressionantes sobre os bombardeios russos somente nesta última semana. Segundo ele, foram 1.260 bombas aéreas lançadas, quase 750 drones kamikazes utilizados e mais de 10 mísseis de diversos tipos disparados contra alvos na Ucrânia. Zelensky ainda fez uma análise sobre a situação, dizendo que a Rússia consegue manter esse ritmo de produção militar devido a 3 fatores principais: esquemas de evasão de sanções, que acabam permitindo que Moscou continue acessando tecnologias críticas para armamentos, altos preços do petróleo, que garante uma entrada massiva de recursos para o governo russo, e a falta de mísseis e drones de longo alcance suficientes na Ucrânia, o que acaba impedindo ataques mais profundos contra a infraestrutura militar russa. E aí, é claro, Zelensky reforçou mais uma vez os pedidos para que as sanções sejam mais rígidas contra a indústria energética da Rússia, uma vez que o petróleo e o gás ainda são as principais fontes de financiamento do Kremlin. Além disso, ele destacou que a Ucrânia pretende expandir sua própria produção de mísseis e drones, chamando seus aliados para investirem no setor de defesa ucraniano. Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar agora sobre declarações de Donald Trump de que teria já conversado com Vladimir Putin sobre possíveis negociações para acabar com a guerra na Ucrânia. Trump revelou que já conversou com Putin por telefone, talvez até mais de uma vez, e garantiu que o presidente russo quer que as pessoas deixem de morrer. Disse ainda que pretende acabar com a guerra rapidamente, chamando o conflito de uma maldita coisa. Agora, será que essa vontade de negociar é real mesmo? E mais, será que Putin tem algum incentivo para realmente encerrar a guerra? Bom, o Kremlin, como sempre, foi evasivo, né?
Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, afirmou que não pode confirmar nem negar essas conversas e destacou que as comunicações entre Moscou e Washington acontecem por diferentes canais. Isso acaba nos levando a uma questão central. Será que Putin, nesse momento, na atual condição, ele quer negociar? Essa é uma dúvida bem fundamental. Quase 3 anos após o início da guerra, as forças russas continuam avançando no campo de batalha, enquanto Kiev enfrenta escassez de armas e de soldados. E com a possibilidade de um governo Trump suspender o apoio militar dos Estados Unidos, Putin está mais perto do que nunca de alcançar seus objetivos na Ucrânia. Especialistas russos e ocidentais entrevistados pela Associated Press acreditam que Putin tem poucos incentivos para negociar nesse momento. Ele estaria jogando um jogo de longo prazo, esperando um possível desgaste do apoio do Ocidente à Ucrânia. Como disse Fyodor Lukyanov, um analista próximo do Kremlin, no Ocidente surgiu essa ideia de que é importante para Putin chegar a um acordo e acabar com as coisas. Mas não é esse o caso. E a Ucrânia? Bom, Zelensky já afirmou que Putin quer negociar diretamente com Trump, deixando Kiev de fora. Zelensky também alertou para o perigo de um acordo forçado, dizendo que isso poderia enviar um sinal de fraqueza para países como China, Irã e Coreia do Norte. Bom, gente, se há algo que Trump gosta de enfatizar é sua habilidade de negociar, né? Mas será que isso se aplica a Putin? Em 2018, quando os dois se encontraram em Helsinki, ficou claro que havia um certo respeito mútuo, como descreveu o então presidente da Finlândia, Sauli Niinistö. Só que Trump e Putin têm abordagens bem diferentes. Enquanto o russo é um estrategista metódico, Trump toma decisões rápidas, como um homem de negócios. Isso pode gerar atritos, especialmente porque Trump quer uma solução rápida, enquanto Putin aposta no desgaste da Ucrânia e do Ocidente. Putin já começou a testar Trump. O presidente russo chegou a elogiar a inteligência e pragmatismo de Trump e até repetiu suas alegações sobre as eleições de 2020. Trump, por sua vez, chamou Putin de esperto, mas ameaçou a Rússia com tarifas e cortes no preço do petróleo. A resposta do Kremlin? Ignorar. O fato é que Trump pode até querer deixar um legado como pacificador, mas ceder demais para Putin pode ser visto como um sinal de fraqueza. O ex-embaixador britânico nos Estados Unidos, Kim Daho, alertou que a história não o verá com bons olhos se ele for o homem que dá tudo isso por perdido. Aí tem mais. Eles acreditam que qualquer concessão a Moscou poderia enfraquecer a posição dos Estados Unidos na OTAN. O Ana Luzhenko, ex-porta-voz da aliança, disse que um acordo que favoreça a Rússia enviaria uma mensagem de que os Estados Unidos estão em declínio. Não podemos esquecer que cada uma dessas declarações é pensada politicamente e tem seus objetivos bem claros. Agora, qual seria a jogada de Trump? Bom, ele pode usar a pressão econômica para tentar forçar Putin a ceder. Como disse Richard Connery, especialista no tema, Trump pode impulsionar a produção de petróleo nos Estados Unidos e cortar tarifas para pressionar a China a reduzir seu apoio econômico à Rússia. Se isso acontecer, Moscou pode realmente ficar isolado. A verdade é que Putin já mostrou que não pretende abrir mão do que considera terras ancestrais da Rússia. O Kremlin rejeitou exigências como a retirada das tropas da Ucrânia e o pagamento de indenizações. Segundo Boris Bondarev, para Putin, qualquer negociação é apenas um meio para conseguir o que quer. Mas, na verdade, eu acho que toda negociação não passa realmente disso, né? Segundo ele, é surpreendente que os líderes ocidentais não entendam as táticas do Kremlin. Bom, já que estamos falando desse assunto, vamos começar a conversar um pouco sobre a escalada de tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China. Se nada mudar até segunda-feira, as tarifas chinesas sobre 14 bilhões em exportações americanas vão entrar em vigor, e isso pode reacender uma guerra comercial em grande escala. O estopim dessa nova fase foi a decisão de Trump de impor uma adicional de 10% sobre produtos chineses, e isso em um esforço para pressionar Pequim a tomar medidas mais duras contra a exportação de fentanil, um opioide que tem devastado comunidades nos Estados Unidos e no México. A resposta chinesa veio rápido. Pequim contra-atacou com tarifas de 10% a 15% sobre exportações americanas de energia e equipamentos agrícolas, com início previsto para essa segunda-feira. Agora, gente, o que os especialistas estão dizendo? Bom, Zhang Yanxin, do China Center for International Economic Exchange, alertou: isso pode ser só o começo dessa fase da guerra comercial e pode se tornar uma situação muito, mas muito ruim. Muita gente esperava que Washington e Pequim buscassem um acordo para evitar essa escalada, e Trump até sugeriu que conversaria com Xi Jinping.
Mas depois da retaliação chinesa, ele mudou o tom e declarou que não tinha pressa, descrevendo as tarifas como um primeiro disparo, com medidas ainda mais severas por vir. E será que há negociações de bastidores? Bom, um oficial da Casa Branca afirmou que os Estados Unidos estão em contato constante com Pequim, mas por enquanto a embaixada chinesa em Washington disse que não há novos desenvolvimentos. O problema, gente, é que a estratégia de Trump pode ter saído pela culatra. Segundo Ma Wei, pesquisador da Cass Institute of American Studies, o prazo extremamente curto para a implementação das tarifas, apenas 2 dias, foi visto como inaceitável por Xi. Ma comparou a tática americana a um antigo ditado chinês, Sheng Ji Shi Beng, que descreveu a negociação feita sobre coação, quando o inimigo já está às portas do castelo, ou seja, Pequim não quer um acordo que pareça uma rendição. Mas há um detalhe importante aqui. A retaliação chinesa, apesar de dura, foi relativamente contida. Pequim abriu investigações antitrust contra empresas como Google e Nvidia, mas impôs tarifas a um número menor de produtos do que os Estados Unidos. Isso indica que, apesar da tensão, ainda há margem para negociações. Bom, agora tem uma questão que precisa ser analisada com cuidado. Será que essa briga é realmente só sobre fentanil? O governo Trump insiste que seu principal objetivo é forçar a China a combater a exportação da droga, que se tornou a principal causa de morte entre americanos de 18 a 45 anos. Mas especialistas em Pequim sugerem que há muito mais em jogo. John Gong, professor da University International Business and Economics, disse que o fentanil é uma questão que poderia ser resolvida facilmente, já que a China já tem colaborado nesse ponto. Então, qual seria a verdadeira exigência de Trump? Gong sugere que Washington pode estar pressionando por concessões em outros temas sensíveis, como a relação da China com a Rússia na guerra da Ucrânia, ou até mesmo a venda do TikTok para um comprador americano. E não para por aí. Na sexta-feira, Trump anunciou que revelaria novas tarifas recíprocas nessa semana, sem dar detalhes sobre quais países seriam atingidos. Além disso, o governo americano suspendeu temporariamente isenções tarifárias para importações de baixo custo da China, o que pode ser considerado um golpe direto contra plataformas como o Shein e Temu. Wendy Cutler, especialista em comércio e vice-presidente do Asia Society Policy Institute, acredita que a China vai adotar uma estratégia de espera. Diferente de Canadá e México, que buscaram resolver rapidamente seus conflitos comerciais com os Estados Unidos, Pequim provavelmente jogará no longo prazo, esperando para ver se os Estados Unidos intensificam ainda mais as tarifas. Aí vem uma outra pergunta fundamental. Será que Pequim está menos vulnerável hoje do que estava no primeiro governo de Trump? Alguns analistas acham que sim. A participação dos Estados Unidos no comércio chinês caiu para 15% no último ano, e muitas empresas chinesas já deslocaram parte de sua produção para outros países. Para Gong, a posição da China agora é algo como seja o que for, já que boa parte do custo das tarifas é repassado aos consumidores americanos. Mas será que essa tranquilidade resiste a uma ofensiva tarifária total? Alguns economistas alertam que se Trump implementar os 60% de tarifas que sugeriu durante sua campanha, o impacto vai ser brutal. Hui Shan, economista-chefe da China no Goldman Sachs, estima que a cada aumento de 20 pontos percentuais nas tarifas, o PIB chinês perde 0,7 ponto percentual de crescimento. Pequim pode tentar mitigar o efeito com desvalorização da moeda e pacotes de estímulo, mas o impacto ainda seria importante. Agora, a gente tem uma variante importante, é que os Estados Unidos estariam se fechando e impulsionando um deslocamento de mercado, aumentando as parcerias comerciais dos demais países com os chineses. Essa reconfiguração pode ter resultado a médio e longo prazo, o que poderia diminuir a importância dos Estados Unidos no fluxo do comércio mundial. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.